Olá, olá, muitíssimo boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live de encerramento do curso sobre o Muro de Berlim. A gente termina hoje as inscrições, então você está vendo aí até dia 3 de junho, você ainda tem um tempinho, até meia-noite de Brasília, para conseguir acessar gratuitamente esse curso. Uma vez que você adquirir o curso, você pode assisti-lo até 6 meses depois, tá bom? Enquanto isso, eu vou esperar aqui um pouquinho o Instagram avisar para os seguidores, avisar para as pessoas de que a gente está em live, coisa que tem demorado um pouquinho ultimamente, a gente tá aqui um pouquinho a câmera. Bom, e a ideia de fazer essa live hoje é basicamente tirar as dúvidas, tá? Então teve algumas dúvidas, houve algumas dúvidas que foram dúvidas, como é que se diz, repetidas, né? Então eu escolhi algumas perguntas aqui que abrangem várias outras perguntas também. Então a ideia dessa live é ser uma live mais curta do que as outras, de cerca de 1 hora. Eu quero mantê-la aqui num tempo razoável de meia hora no máximo. Vamos ver se eu consigo. É, Mas tem até bastante pergunta, mas algumas dá para responder bem rapidamente, tá bom? Olá, olá Danilo, seja muito bem-vindo. Bom, queria também agradecer aqui, né, fazer uns agradecimentos, diga-se de passagem. Primeiramente, agradecer a Nicole, minha muito honrada esposa aí, né, de ter feito parte desse projeto, né, fez bastante coisa, então muitíssimo obrigado. E também agradecer aí ao Danilo, ao Fernando, né, o pessoal que faz parte da equipe parceira, que tem me ajudado bastante aí, tem, né, feito essa parceria comigo em colocar esses projetos todos para frente, né? Então, muito do que a gente tá vendo aqui é a ideia deles. Bom, olá, olá, seja bem-vinda, Tatiana, Rita. Agora que o Instagram tá começando a entregar a informação de que a live começou. Se vocês puderem, por favor, me digam se vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo bem, né? Coloquem nos comentários, por favor. Se puder, também diga de onde que vocês estão falando, que aí eu sei mais ou menos onde que a gente tá alcançando, né? Daqui a pouco vai entrar mais gente também. Vocês podem dizer aí nos comentários. Ah, ótimo, maravilha. Ok. Olá, olá, sejam bem-vindos. Gal Negreiros, maravilha. Aqui, eu tô tomando aqui minha aguinha para manter a tradição nessa caneca aqui. Fortaleza, quase minha conterrânea, né? Eu falo bastante, explico um pouquinho sobre esse homenzinho do semáforo aqui, para quem fez o curso. Alguém aí já fez o curso? Já pelo menos se inscreveu? Votuporanga, São Paulo. Fica quantos quilômetros da capital, Danilo? De São Paulo, São Paulo. Rita, Alphaville, São Paulo. Não, é São Paulo, eu digo, né? Quando eu começo a perguntar de onde o pessoal é, o pessoal começa a responder São Paulo, fica São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Diga-se de passagem, acho que 13, 14% dos meus seguidores dos seguidores do Instagram são de São Paulo, né? De uma única cidade, eu acho bem expressivo. Ah, Danilo, então já é outro estado praticamente, por 600 quilômetros o cara atravessa a Alemanha, tô brincando, mas é longe. Bom, mas vamos lá, né? Essa live aqui, para quem tá chegando agora, essa live aqui é uma live de encerramento do projeto que a gente tá fazendo, do projeto sobre o Muro de Berlim, né? E a ideia de fazer esse curso gratuito do Muro de Berlim é para, primeiro, acho que é muito relevante tratar desse assunto hoje em dia, tem várias semelhanças, vários paralelos que a gente pode traçar com o que a gente tá vivendo hoje em dia, né? E ele faz parte, ele é um módulo de um curso maior que tá para vir agora, daqui a um mês mais ou menos, dependendo do andar da carruagem, mas é um projeto maior sobre a história da Alemanha, bem mais completo, né? Então esse módulo do Muro de Berlim, ele é completo, tá? Tá bem legal, os feedbacks que eu recebi foram maravilhosos. Aí, a filha mora aqui. Então os feedbacks tão maravilhosos. Escrevam aí se alguém daí já se inscreveu no curso, já começou as aulas, porque a gente já passou muito da meta. A gente tem uma meta aí de inscritos no curso, a gente ultrapassou essa meta aí facilmente. Então só posso agradecer também. Então agradecer a Nicole, né? Agradecer a equipe da Cutis, Danilo, Fernando principalmente, Luan também. E agradecer a vocês pelo interesse, né? E a live de agora é tirar as dúvidas. Live tira dúvidas às pessoas que fizeram o curso. Acho que quem fez pelo menos a segunda aula, tirando a aula de introdução, quem fez, por exemplo, a aula de contextualização, já pode ter algumas dúvidas relacionadas ao Muro de Berlim. A aula de introdução não muito, é mais uma questão pessoal, mas a aula de contextualização, que acho que é a aula mais longa do curso, já dá, assim, para entender bastante coisa. Tá bom? Então, sim, quem tiver interessado aí na questão do curso, pode clicar no link da bio, beleza? Então vamos lá.
Primeira pergunta, a ideia aqui não é fazer contextualização, é responder essas perguntas, né? E como eu estava falando no começo, as perguntas aqui eu peguei as perguntas mais abrangentes, né? Escolhi as perguntas que mais explicasse de modo geral para as pessoas. Desculpem também minha voz, ela tá meio fanha, tô meio resfriado, mas vamos lá. Primeira pergunta, no dia da queda, simplesmente derrubaram o muro ou teve algum tipo de resistência? Vamos lá. Quando o muro cai, quando a gente fala que o muro de Berlim cai, a gente está falando que a instituição, digamos assim, muro de Berlim cai, tá? O muro, ele não foi, não é que quando a gente fala que o muro caiu, não é que foi fisicamente, chegou aquele pessoal com a picaretinha e derrubou o muro. Não, foi um cara da Alemanha Oriental chamado Günter Schabowski que falou uma besteira, deu a entender que o muro tinha caído e a partir desse momento as pessoas começaram a passar. Né? E aí tem vídeos também que a gente coloca no finalzinho, lá na última aula do curso, mostrando isso aí. Então, o muro, simplesmente derrubar o muro, teve resistência, não dá para responder simplesmente assim, porque o muro ele cai como instituição. Então, a partir do momento que ninguém acredita mais no muro, as pessoas podiam passar. Porque, claro, existia a barreira física, mas a partir do momento que as fronteiras, de fato, onde tem os guardas de do lado oriental, quando ninguém mais acredita no muro, quando os guardas mesmo não impedem as pessoas de passarem, simplesmente as pessoas passam. Então, não teve uma resistência de uma maneira rígida, não. Pergunta excelente. Como funcionava o controle de fronteiras com os outros países? Tinha muro também? Não. O muro, por isso que a gente chama de muro de Berlim, nem é o muro da Alemanha que a gente chama. Né? É uma coisa importantíssima para entender a geografia do muro, que incrivelmente, dessa vez eu não vi nenhuma pergunta, que a pergunta que mais tem sobre o muro de Berlim é ligada à geografia, significa porque os mapinhas que a gente colocou no curso foram bem didáticos, né? Mas, de regra geral, Berlim, ela está completamente dentro do lado comunista, completamente dentro do lado oriental, e ela também foi dividida. Então, o muro de Berlim circundava Berlim capitalista para impedir que as pessoas que estavam do lado comunista entrassem na Berlim capitalista e conseguissem simplesmente fugir. Né? Eu vou falar aí, sabe se houve alguma retaliação nesse cara que acidentalmente derrubou o muro de Berlim, vou falar. Houve, ele perdeu o cargo, enfim, depois ele foi julgado, mas aí já pela Alemanha reunificada, né? Passou um tempo preso, inclusive. Inclusive, o Günter Schabowski, ele foi um dos poucos que reconheceu os erros e os crimes cometidos por ele, né? Ele falou durante o julgamento dele, aqui perto de onde eu morei, na outra casa que eu morei, ele falando que ele pede desculpa, sinceramente, aparentemente, né? Bom, se ele estava sinceramente pedindo desculpa, eu não sei, mas ele falou que sinceramente pedia desculpa a todos aqueles que têm um parente ou amigo, né? Todos aqueles que conheciam pessoas que morreram tentando ultrapassar o muro de Berlim, para você ter uma ideia. Bom, então vamos lá. Como que funcionava o controle de fronteira entre os outros países? Entre os outros países, por exemplo, se um alemão quisesse ir para a Hungria, principalmente a partir da década de 80, final da década de 80, ele precisava de um visto, tá? Então, entre um país e outro, até certo momento na história, quem fazia esse controle era a União Soviética, mas a partir das medidas de reforma de Gorbachev, né, a partir das reformas de Gorbachev, de Glasnost, Perestroika, esse tipo de coisa, ele retirou boa parte das tropas que faziam esse controle das fronteiras entre os países da Alemanha Oriental e disse, ó, cada país aí que se vire, cada um que resolva da sua forma. Então a Alemanha manteve o controle de fronteira para a pessoa sair, né? Então a pessoa que queria sair da Alemanha Oriental e ir, por exemplo, para a República Tcheca, para a Polônia, né, para a Tchecoslováquia, na época para a Polônia, ela tinha que passar pela fronteira da Alemanha com esses países. Só que não era, estava longe de ser alguma coisa tão rígida quanto a fronteira do Muro de Berlim, que era cachorro, arame farpado, cerca elétrica, armadilha, mina, torre de guarda, holofote, enfim. Era praticamente impossível. Então muita gente fez essa travessia. E aí ontem eu fiz exatamente, hoje na verdade eu fiz um pouco dessa explicação de uma das formas de fuga e sobre a qual eu falei ontem com uma seguidora, Keila, tem uma live aí para quem não assistiu, né? O marido de Keila, a seguidora, o marido dela, né? Ele fugiu da Alemanha Oriental, passando pela fronteira com a Tchecoslováquia, indo para a embaixada alemã lá em Praga. E a partir de lá eles conseguiram documentos para conseguir sair de lá. Né? Então a fronteira, geralmente, quem fazia o controle da fronteira era a União Soviética, mas a partir de algum momento, na década de 80, cada país que fez seu próprio controle de fronteira, dificultando muito a vida da própria Alemanha, que queria impedir que seus cidadãos fugissem, saíssem para outros países, porque uma vez que estivessem em outros países, poderia, por exemplo, ir na embaixada, ou então poderiam, por exemplo, tentar ir na Hungria, né? E a Hungria tinha fronteira com a Áustria, e a Áustria já fala alemão, a Áustria já é ocidental, né? E aí para chegar na Alemanha Ocidental seria relativamente fácil. Terceira pergunta.
Existe hoje sentimento de lado oriental e ocidental? Bom, e essa pergunta aqui foi uma coisa relacionada à viagem, diga-se de passagem, né? Teve um complementozinho. Existe diferença sim, só que se você vier aqui para Berlim, como é ligado à viagem, a pergunta, se você vier para Berlim, passar 3 dias para conhecer o centro turístico de Berlim, etc., você não vai perceber. Agora, você morando aqui, você vai perceber, você conhecendo outras cidades da Alemanha, você vai perceber. E se você for analisar os dados econômicos, sociais, de educacionais, etc., você vai ver uma diferença também. Inclusive os dados políticos, né? Cada lado tem uma tendência a votar em partidos diferentes, diga-se de passagem. Se você for também num bairro em Berlim, num bairro chamado de Marzahn, ou se você for num bairro chamado Dahlem, que são bairros mais bem diferentes, né? Você vai ver a diferença assim. Um bairro é muito mais rico do que o outro, um era do oriental, outro era do ocidental, né? Então você tem sim uma diferença considerável nesses aspectos, mas se você vier para Berlim passar 3 dias para conhecer o centro turístico, você não vai perceber uma diferença tão grande, tá bom? É, outra pergunta aqui. Assim, essa questão do sentimento, existe uma curiosidade, existe uma rivalidade, na verdade, entre times de futebol diferente aqui de Berlim. O Union, que é inclusive o Union, o campo deles é aqui perto, né? O estado deles é aqui perto de casa. A galera aqui do bairro é completamente fanática por esse time de futebol. E o lado ocidental tem o Hertha, né? Enfim, o time de hóquei no gelo daqui de Berlim, eles quando gritam lá Berlim, Berlim, eles não gritam Berlim, Berlim. Eles gritam Berlim Oriental, né? O grito de guerra deles é Berlim Oriental, como se essa divisão ainda existisse. Então ainda tem um sentimento, mas não passa de uma rivalidade até divertida, por assim dizer, né? Bom, essa pergunta aqui eu achei curiosa, que essa pergunta aqui, com certeza quem fez já sabia da resposta, né? E a pergunta tem tudo a ver com a história do Ringo, né? Para quem não viu a história do Ringo, Ringo é um alemão, amigo nosso, ele escreveu o relato dele, na verdade ele falou, e a esposa dele, Rosana, que é amiga nossa, escreveu o relato dele, da história de fuga dele, tá aí no feed da gente, né? Você pode ir lá, um relato real, é a história desse Ringo. E a pergunta, com certeza, a pessoa que fez a pergunta já sabia da resposta, que é: acontecia de pessoas serem vendidas pelo lado comunista para Berlim ou para a Alemanha Ocidental? Sim, existia, né? É uma pergunta muito específica, então eu imagino que a pessoa já sabia da resposta. Sejam todos bem-vindos, estou vendo aí que bastante gente está entrando agora. A live agora é a live de Tira Dúvidas, principalmente para quem fez o curso sobre o Muro de Berlim. Se você não fez, se inscreve, tem até hoje, de meia-noite de Brasília, para se inscrever. Beleza? Bom, vamos lá. Então, acontecia das pessoas serem vendidas. Olha só isso, que maluquice, né? A Alemanha Oriental vendia seus próprios cidadãos para a Alemanha Ocidental. Sim, só que era uma coisa um pouquinho mais complicada do que isso. Eles pegavam várias pessoas que, por exemplo, como é o caso de Ringo, supostamente tentaram pular o Muro de Berlim, tentaram fugir, né? Pessoas que eram consideradas prisioneiras políticas. A Alemanha Oriental vendia para a Alemanha Ocidental, que comprava essas pessoas por cerca de 100, 130 mil marcos. Era muita, muita, muita grana. E a Alemanha Oriental se financiava vendendo prisioneiros políticos para a Alemanha Ocidental. Olha só que bizarrice que era esse governo, né? Vendia seus próprios cidadãos para a Alemanha Ocidental por 100, 130 mil marcos, que era bastante dinheiro. Ok. Tem gente que não fez o curso. Para participar da live não tem problema não ter feito o curso. Vai aproveitar mais quem fez, tá? E vamos lá, outra pergunta. Como era a divisão entre as Alemanhas? Bom, mais uma vez voltando para aquela questão do mapa. Berlim está completamente dentro do lado oriental, completamente dentro do lado comunista, só que uma parte de Berlim pertencia ao lado capitalista. Então existia a fronteira Berlim-Berlim e existia também a fronteira Alemanha-Alemanha, que era uma fronteira muito maior, muitos quilômetros, centenas de quilômetros maior do que o próprio Muro de Berlim. E essa fronteira, geralmente, ela não era muro. Existiam alguns trechos que eram de muro, tá? Inclusive numa cidadezinha chamada Tambach, que é considerada a pequena Berlim. Diga-se de passagem, tem um seriado maravilhoso sobre essa cidade chamada Tambach, o mesmo nome. Aqui, você que não conseguiu, Eva Juscelina, você que não conseguiu fazer o curso, qualquer coisa, entre em contato por direct, que eu encaminho o link, né, para você. E aí tem um pessoal de suporte também que pode lhe ajudar a acessar o curso, tá bom? Só tem hoje até meia-noite, então é importante que você mande para mim a mensagem direct para conseguir, porque senão perdeu, né? Então essa divisão, ela era muitas vezes no meio de floresta, descampavam uma quantidade grande de floresta para que as pessoas tentassem fugir fossem vistas, então existia um arame, né? Existia uma cerca muito grande, todo o sistema de segurança
com torres de guarda e tudo mais. Era algo extremamente custoso, mas não era tão densamente protegido como era o Muro de Berlim, porque era uma faixa urbana, simplesmente, né? Próxima pergunta. Houve responsabilização de autoridades e guardas? Sim, houve. E aí eu falei do Gunta Schabowski, o porta-voz da Alemanha Oriental, que falou aquela besteira lá, ainda bem, né? Dizendo que o muro, que até onde eu saiba, a partir de agora, imediatamente, né? Que ele disse que as pessoas poderiam passar imediatamente, um erro que ele cometeu e todo mundo entendeu que o muro tinha caído. Por isso que o muro caiu, né? Foi por puro acidente. Ele foi responsabilizado, né, por participação na morte das pessoas ligadas ao Muro de Berlim. O próprio Erich Mielke, ele foi julgado, olha só, Erich Mielke, ele era o chefe da Stasi, da Polícia Secreta da Alemanha Oriental. Ele era certamente o homem mais poderoso da DDR, da Alemanha Oriental, né? Inclusive, ele que foi um cara que conspirou para a retirada por isso que eu chamo sempre de proto-ditador, né? Do Walter Ulbricht, foi o cara que jurou que ninguém jamais iria construir o muro, que ninguém tinha intenção de construir o muro. Ele era o proto-ditador da Alemanha Oriental. O Mielke, Erich Mielke, derrubou esse cara. O Erich Mielke colocou no poder Erich Honecker, que foi o outro ditador que passou décadas no poder aqui na Alemanha Oriental. Depois ele tirou esse cara do poder e colocou outro. Então ele era um cara poderosíssimo. Só que ele foi julgado e condenado por um assassinato que ele tinha cometido em 1931, antes do regime nazista, antes do regime do Bigodinho. Ele já era membro do Partido Comunista, e para se vingar dos policiais que tinham prendido alguns comunistas, ele assassinou 2 policiais, ele foi julgado por isso na década de 90, imagina só, 60 anos depois, né? Depois de um tempão, ele foi julgado, foi condenado, foi preso, depois ele teve também, né, foi condenado a participação nessas mortes do Muro de Berlim. Então algumas pessoas foram condenadas, mas de regra geral eles passaram muito pouco tempo na cadeia. Um dos casos mais clássicos é do próprio Erich Honecker, passou muito pouco tempo na cadeia, já estava velho, estava com câncer terminal no fígado. Acaba que depois de ter o julgamento, a justiça daqui de Berlim concede a ele o direito cancelam a pena dele e ele vai para o Chile. Ele morre no Chile, inclusive, ao lado da família, né? Então, esse desgraçado acabou que... Muitos deles não pagaram, de fato, pelo que fizeram, tá certo? Então, mas houve, sim, responsabilização de várias dessas pessoas. Outra pergunta, as pessoas da Alemanha socialista não podiam atravessar para a capitalista por outras cidades? Aquela mesma resposta que eu respondi, a mesma resposta que eu dei antes, né? Existia a fronteira Alemanha-Alemanha, então passar por essa fronteira Alemanha-Alemanha também era perigosa, também era ilegal e você poderia morrer também. Então é curioso que teve alguém que comentou o seguinte, né, no curso. Eu vi que eu falo, né, que a quantidade de pessoas que morreram nos 28 anos de Muro de Berlim é cerca de 140. Por que cerca de 140? Por que não 140? Porque de vez em quando eles descobrem uma pessoa nova que a Alemanha Oriental tentava esconder esses casos de morte. Só que se você for assistir aquele filme Balão, né, o Balloon, ou então O Ventos da Liberdade, o nome do filme em português, você vai perceber que a fronteira ali não é Muro de Berlim, porque ali é a fronteira Alemanha-Alemanha. Né? Inclusive um filme que eu indico fortemente aí para todo mundo, um filme bem legal, bem tenso, né? E uma super produção bem interessante. Então, a fronteira por outras cidades ela também era difícil, né? Só que geralmente não cortava uma cidade. Isso é muito raro de acontecer, tirando a exceção de Tanbar, basicamente aí. Era ilegal e perigoso, né? De onde saíram as lideranças da DDR, né? Porque eu imagino que essa pergunta é o seguinte, para dar uma contextualizada rápida. Você teve o regime do Bigodinho, né? Para quem me acompanha aqui há um tempo sabe que eu evito falar esses nomes por conta da confusão que dá. Enfim, o Instagram tá cheio de sacanagem pro meu lado. Mas de onde que essas lideranças saíram? Durante o regime do Bigodinho, claro que os comunistas não podiam estar no poder, eles eram perseguidos, muitos eram mandados para campos de concentração, né? Inclusive, acho que o Erich Honecker chegou a passar um tempão em campo de concentração. O Erich Mielke não, o cara da Stasi não chegou, porque ele estava na França e na Bélgica nessa época. Mas, grosso modo, essas pessoas eram pessoas que eram comunistas desde a juventude, desde os pais, por exemplo. Né? Boa parte dessas lideranças eram comunistas desde uma geração anterior, pelo menos. Né, e militaram pelo Partido Comunista durante a República de Weimar, certo? Principalmente aí a partir da década de 20 e começo da década de 30, quando o regime do Bigodinho chegou ao poder, muitos se refugiam lá em Moscou, e lá eles recebem um treinamento pesadíssimo na Leninschule, que se fala em alemão, na escola de Lenin,
que era um local lá em Moscou que era recrutada boa parte da liderança, do que veio a se formar a grande liderança comunista no mundo inteiro, como foi o caso do Erich Mielke. Então eles eram recebidos lá em Moscou, eram treinados em Moscou para virarem chefes de propaganda, chefes agitadores, o termo é exatamente esse. E, por exemplo, no caso de Erich Mielke, ele, como era um cara muito inteligente, ele foi treinado em Moscou, né, nessa escola de Lenin, foi mandado para a Guerra Civil Espanhola para lutar contra o regime de Franco, lutando por Stalin. E lá ele foi responsável pelas purgas de Stalin. Então todos aqueles que eram meio fraquinhos, né, quem não era um comunista tão convicto durante essa Guerra Civil Espanhola, mesmo do lado comunista, ele era o responsável por fazer essa pessoa desaparecer. Né? Então eles eram pessoas que tinham fugido geralmente durante o regime nazista e retornaram depois que a Segunda Guerra Mundial acaba. Ou então, como é o caso de Erich Honecker, por exemplo, tenho quase certeza que o caso de Erich Honecker, ele ficou preso em campo de concentração até 45. Então teve alguns aí que ficaram presos por vários anos, mas sobreviveram à guerra, sobreviveram aos campos de concentração. E depois que a guerra acaba, depois que metade da Alemanha, metade em termos políticos, não em termos territoriais, mas quando essa metade da Alemanha se torna comunista, eles é que são as pessoas escolhidas, né, pela União Soviética para serem colocados no poder, porque eram pessoas que eram treinadas pela própria União Soviética. Né? Então é meio claro isso. Existem trechos do muro em Berlim? Sim, existem vários trechos do muro. Esse domingo que passou, o anterior, eu fiz um passeio pelo centro de Berlim, a gente foi para a igreja, acabou que a gente estava lá no centro, eu fiz vários stories mostrando o muro de Berlim. Então tem o memorial do muro, tem vários pedaços originais do muro pela cidade, e tem pedaços assim, que estão fora da área turística, pouca gente conhece e que só quem mora aqui, quem estuda um pouco, é que sabe onde é que tá. Então o muro existe sim, tá? E tem pedaços dele até hoje. Mas claro, sei lá, chutando aí 99% já foi derrubado, porque não faz sentido ele estar mais em pé. Existem mapas que mostram onde o muro passava. Nesses tempos de Google Maps, né, principalmente o pessoal quando está viajando, etc., acaba sendo esquecido. Mas se você pegar, porque eu não tenho nenhum aqui, faz tempo que eu não faço passeio, eu tenho algum em casa aqui com certeza, mas todo mapinha que você pega em hotel aqui em Berlim, para quem pretende visitar Berlim aí, né, ou para quem já conheceu, qualquer mapinha que você tem de Berlim, mapinha turístico que você pega em hotel, recepção de hotel, gratuito, essas coisas, você tem um mapa do centro da cidade, e se você for observar direitinho, tem uma linhazinha vermelha cortando a cidade. Aquela linha demarca exatamente onde o muro de Berlim passava. Então é muito fácil você ver nesses mapas onde o muro passava. É isso. O 9 de novembro se tornou feriado? Não. A data 9 de novembro é a data da queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim caiu 9 de novembro. Por que então que essa data não é a data feriado nacional da Alemanha, e sim o 3 de outubro? Por que 3 de outubro? 3 de outubro porque 3 de outubro de 1990 é que a Alemanha é reunificada. Então o muro cai em 1989, 9 de novembro de 89, e quase que um ano depois só que as Alemanhas se reunificam. Né? Tem a eleição do lado oriental, diga-se de passagem, a primeira eleição de fato livre que eles tiveram na Alemanha comunista, né, foi em 1990, então 40 anos depois da criação daquele país é que eles tiveram a eleição livre, e essa eleição inclusive foi determinante para escolher que a Alemanha iria se reunificar. Então a Alemanha se reunifica em 3 de outubro de 1990, significa que o feriado nacional é 3 de outubro e não 9 de novembro. Por que não é 9 de novembro? Porque o 9 de novembro é uma data, só se no Brasil teriam dois feriados, né? Exatamente. Mas olha só, por que não é feriado 9 de novembro então? Pelo seguinte, 9 de novembro de 1918 você tem a proclamação da República aqui na Alemanha. Beleza, nada de errado, tudo bem, foi uma república de Weimar que acabou levando o regime do bigodinho ao poder, né? Mas se você pegar eu tô falando só século XX, tá? 9 de novembro de 1918, proclamação da República. 9 de novembro de 1923, o golpe da cervejaria do bigodinho, que falhou, ele foi preso, quando ele foi preso ele escreveu o livro dele, né? Então tem esse fato também. 9 de novembro de 1938 é quando tem a Noite dos Cristais, que foi a noite que a perseguição aos judeus se tornou ainda mais brutal do que ela já era, né? Foi conhecido como esse nome Noite dos Cristais porque a quantidade de vidro, né? Os nazistas saíram pelo meio da rua apedrejando coisas que pertenciam aos judeus, queimando sinagogas aqui pelo país, prendendo, batendo judeus aos milhares. E foi com esse Noite dos Cristais por conta da quantidade de vidro espalhado pelo centro da cidade, né, das vitrines estilhaçadas.
Então, por isso é conhecido como Noite dos Cristais, por conta do vidro espalhado, né, do cristal espalhado pelo chão, acabou recebendo esse nome poético. Então, 9 de novembro de 38 também aconteceu isso. Então, é uma data muito fatídica, né, é uma data muito complicada. Então, imagina só, os alemães todos comemorando 9 de novembro, poderia dar a impressão de que eles estavam comemorando a Noite dos Cristais, o que seria um total absurdo, né? Então, não, 9 de novembro aqui tem comemoração, né, nas datas redondas, né? 25 anos, 20, 25, 30 anos da queda do Muro de Berlim. Existem comemorações no 9 de novembro, mas não é o feriado em si, não. Os ocidentais eram receptivos aos que fugiam da Alemanha comunista? Sim, totalmente. Não só antes do muro cair, né? Depois também, vou explicar. Por que depois? Porque depois, logo no dia que o Muro de Berlim cai, os alemães orientais que conseguiam passar para a Alemanha Ocidental nas fronteiras, né, quando o muro cai, eles eram recebidos do lado ocidental com champanhe, com flores, né? Era uma grande alegria, né? Obrigado, Ronaldo. Então, era uma grande festa. E antes do muro cair, quando uma pessoa conseguir, seja pulando o muro, seja de alguma forma burocrática complicadíssima, eles eram recebidos sim. Existia centro de refugiados, entre aspas, aí, onde eles eram recebidos, né, onde eles eram encaminhados, arrumavam emprego, né, enfim, cuidavam de toda a documentação. Então, grosso modo, não é tão simples assim, mas grosso modo é como se um alemão do lado oriental fosse um alemão do lado ocidental que nunca tivesse tirado seus documentos, entendeu? Então era algo muito fácil. Você tinha direito à cidadania, você tinha direito a pegar todos os benefícios da Alemanha Ocidental, né, se você conseguisse fugir. Não é exatamente isso, mas é como se fosse. Penúltima pergunta: como saía do lado ocidental? Para o lado ocidental, só avião? Para quem estava da Berlim Ocidental. Então, assim, a Berlim Ocidental ela era completamente cercada de comunismo, né? Não conseguiu cadastrar. Danilo ou Fernando, vocês estão aí ainda? Coloca aí para Anderson Silveira, Anderson William Silveira. Manda o link para ele aí, por favor. Então você pode digitar www.agendaberlim.com/Muro de Berlim. Ou vai no link na bio, vai lá na página Agenda Berlim, né, no Instagram. Embaixo do meu nomezinho lá vai aparecer o link, você clica. Certo? É importante que você se cadastre hoje, porque só tem até meia-noite de hoje, do horário de Brasília, para poder se cadastrar. Uma vez que você está cadastrado, o curso é gratuito, você tem 6 meses para assistir. Tá? Então, por isso que eu estou insistindo aí. Adquiram logo, porque está de graça, né? Não tem nada a perder, basicamente. E eu só peço, né, por gentileza, quando terminar o curso, assistam o curso e quando terminar, deixa o depoimentozinho lá, né, dizendo o que achou, que ajuda bastante a gente. Vamos lá. Então, penúltima pergunta: a Berlim Ocidental estava cercada de comunismo por todos os lados, né, pela Alemanha Oriental. Então, assim, como é que o cara vai sair da Berlim Ocidental, da Berlim capitalista, então? Só de avião? Não. Houve um tempo que foi assim, antes do Muro de Berlim ainda, né, que foi quando teve a ponte aérea em 1948, mas esse não é muito o ponto. Mas não era só de avião, não, tá? As pessoas poderiam. Quem tinha um documento de alemão ocidental que morava em Berlim, ele poderia sim apresentar na fronteira Berlim-Alemanha Oriental, passar por centenas, muitas vezes mais de 100, 200 quilômetros de fronteira, perdão, 100, 200 quilômetros de estrada da Alemanha Oriental, para ir para a Alemanha Ocidental, para ir para, por exemplo, quem estivesse morando em Berlim Ocidental, poderia passar por estradas da Alemanha Oriental, da Alemanha comunista, para ir para uma cidade como Hamburgo, Munique, Colônia, né, Düsseldorf, Dortmund, todas essas cidades. Então não precisava ser de avião não, tá bom? Existiam os corredores, as estradas que eram corredores. E a última pergunta, curiosamente a pergunta que todo mundo faz, uma pergunta que é bem simples: a altura do muro. Qual era a altura do muro, né? A altura do muro, vamos lá, a resposta não é tão... É uma pergunta simples, a resposta também é simples, mas dá para falar um pouquinho mais. O muro ele começou a ser construído de maneira improvisada, tá? A partir de 1961, foi construído de maneira improvisada. Então, os primeiros anos do muro foi uma coisa relativamente improvisada. A última fase do muro, que são aqueles blocos de concreto, aquela coisa praticamente intransponível, aquilo é somente de 1975, então demora aí quase 15 anos
para chegar nessa fase. E mesmo assim, não era Berlim toda que era circundada, a Berlim Ocidental toda, que era circundada por esse muro. Então, na última fase, esses blocos de concreto, que é o que eu costumo mostrar aqui para os meus clientes, né, para os turistas que vêm aqui, que eu recebo nos meus passeios, esses blocos de concreto, que são conhecidos como Muro de Berlim, eles têm 3,60 metros de altura e tem mais uma curvazinha em cima que aumenta aí nos 30, 40 centímetros. Então são cerca de 3,60 a 4 metros de altura. Né? O que é curioso, que muita gente imagina o Muro de Berlim, um negócio que é é um negócio lendário, o Muro de Berlim. O pessoal imagina que é uma muralha gigantesca, sei lá. Eu me lembro uma vez eu recebi aqui uma família e o filho gostava muito do... Como é o nome daquele? Game of Thrones, né? E ele falava, porra, Muro de Berlim, eu imaginava um negócio gigantesco, né? Como se fosse aquela muralha do Game of Thrones de gelo, né? E não, o muro não é tão grande, mas a grande dificuldade do Muro de Berlim não era exatamente pular o muro, isso uma pessoa forte, atlética, etc., já conseguiria, não seria tanto problema, mas o problema de fugir do Muro de Berlim era que, primeiro, eram duas faixas de muro paralelas, né? Ambas pertenciam e tinham sido construídas pela Alemanha Oriental, pela Alemanha comunista. A Alemanha Ocidental, a Berlim Ocidental não queria que existisse um muro, inclusive, né? Quem chegasse lá era bem recebido. Eram duas faixas de muro, portanto, então tinha que pular a primeira faixa de muro, correr e pular outra. Mas o problema é correr no que tem no meio, né? O que tem no meio entre uma faixa de muro e outra, ficou conhecido na história como a faixa da morte, né? Porque era isso que tinha: cachorro, arame farpado, cerca elétrica, armadilha, enfim, tudo que você possa imaginar. Né, mina, torre de guarda. O guarda, inclusive, tinha a ordem de atirar para matar. Né, inclusive, é esse cara que eu falei, o Erich Honecker, ele foi responsável por dar essa ordem de atirar para matar, que era uma ordem que legalmente não existia, né, não era uma lei, não era nada escrito, mas era uma pressão social, política, né, que era feita nos guardas de fronteira. Tá bom? Então, vocês têm mais alguma dúvida aí? Das perguntas que eu tenho aqui, é basicamente essa. São basicamente essas. Bom, se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu posso responder aqui ainda. Senão, eu vou terminando a live já já. E, mais uma vez, então, queria agradecer a participação de todos aqui na live. Agradecer a todos a participação também no curso Muro de Berlim, que foi um sucesso muito além das minhas expectativas. Né? A equipe aqui, minha equipe parceira, Danilo, Fernando, disseram lá, a nossa meta é X. Eu falei, nunca vai chegar nesse negócio, vocês estão loucos. E a gente chegou, né? A gente chegou e ultrapassou o quê? Bastante a meta, né? Então a gente tá bem feliz com o resultado, né? Muitíssimo obrigado pelo interesse de todo mundo. Acho que é um tema que valia muito a pena tratar sobre ele agora, pelo paralelo que a gente encontra com a nossa história atualmente, com a nossa vida atualmente, né? E isso é que eu acho muito fascinante na história de Berlim, diga-se de passagem, porque a história de Berlim, como ela é muito recente, né? Ou a história do século XX, ela é Berlim, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra, recessão nazifascismo, Muro de Berlim, Guerra Fria, tudo é aqui. Né? Então acaba que a história de Berlim ela acaba servindo de base para a gente entender o que está acontecendo com a gente agora. Né? Não é brincadeira isso que eu estou falando, isso é muito importante. O que você indica de filme sobre o assunto? Tem vários filmes. Né? Esse seriado que eu falei, Tanbach, tem A Mulher do Checkpoint Charlie, tem o filme O Ventos da Liberdade. Tô falando um monte de filme muito rápido. A Vida dos Outros, Goodbye Lenin, Adeus Lenin. Não se preocupe, quem tiver interessado em filmes, seriados, minisséries, está tudo no feed. Procura no feed, acho que é, sei lá, na terceira linha do feed, né, na página principal do @Agenda Berlim, você vai encontrar, boa noite a todos aí também, muito obrigado, mas você vai encontrar uma postagem lá, vai dar pra ver, tem pipoca, tem aqueles rolos de filme, vai dar pra encontrar facilmente, e tem lá a lista de filmes diretamente relacionadas à entrada ao filmes ligados ao Muro de Berlim, né, então é isso. Cadê as pessoas que eram do sistema na DDR? O que aconteceu com essas pessoas? Então, eu falei aqui rapidamente, né, aquelas pessoas que comprovadamente fizeram parte desse sistema de terror, Stasi, esse tipo de coisa, muitos deles foram julgados, foram presos, né, só que cumpriram, regra geral, cumpriram penas muito pequenas, né, e boa parte da elite política já era muito velha, e foram liberados logo depois da condenação. Então, não teve lá um cumprimento de pena tão rígido como, na minha opinião, deveria ter sido. Né, mas teve sim cumprimento de pena, várias pessoas foram condenadas e pagaram sua pena sim. Mais alguma pergunta? Vacina Coronavac tem previsão? Não tenho. Eu não sei da Coronavac para entrar aqui na Alemanha, não. Tem a outra chinesa que estava para ser aprovada, eu não sei se ainda foi,
né, para entrar aqui na Europa, mas não sei da Coronavac não. Filme já respondi. Bom, então é isso. O link para você participar do curso para se inscrever, primeiro, só tem até meia-noite de hoje, tá? Então não tem mais muito tempo, não. Uma vez que você adquire o curso, ele é de graça primeiro, e você tem 6 meses para assistir as aulas, né? E o link é agendaberlim.com/Muro de Berlim. Bem fácil, então procura o link na bio. Beleza? Deixa eu ver aqui, cara. São 35 ainda passei do tempo que eu tinha previsto, tá bom? Muitíssimo obrigado pelo interesse de todos, muitíssimo obrigado pela participação. Até a próxima. Tchau, tchau.